Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves, sou uma professora negra, estou vestindo uma blusa estampada e uma saia azul. E a aula de hoje eu tenho uma pergunta, isso mesmo. Eu estou aqui com um pote de areia. Ah, aquela areia mesmo, professora da praia? Sim, aquela areia mesmo. O que acontece? Você aí de casa tem ideia como é que essa areia vai parar na praia? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque a aula de hoje será sobre as rochas sedimentares. Vem comigo nessa aula. Bom, para a gente começar a falar da aula, a gente tem que lembrar quais são as rochas encontradas na natureza. Você já sabe que elas são classificadas pela sua origem e nós conhecemos três tipos de rochas: as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. E será sobre a rocha sedimentar que falaremos na aula de hoje. Bom, pessoal, agora a gente vai entender como que as rochas sedimentares elas são formadas. Aqui eu tenho um esquema ilustrativo mostrando uma rocha previamente, né, seja ela magmática, metamórfica, e as rochas sedimentares elas vão ser formadas muito próximos tanto de mares e quanto de lagos, de rios, desses ambientes. Por quê? Elas vão ser formadas em regiões com depressões, então eu preciso ter essa depressão para que ocorra o quê? Sedimentar, então a gente pensa em sedimento, para que ocorra o depósito de sedimento. Ah, ok, professora, então a rocha sedimentar ela vai ser formada pelo depósito de vários sedimentos. E como que esses sedimentos dessa rocha pré-existente, magmática, metamórfica, enfim, como que ela vai se soltando, né? Como é que ela vai se desagregando e depositando aqui nesse relevo mais baixo, nessa depressão, sedimentos? E aí, você tem alguma ideia? Ah, professora, estou vendo ali um sol, uma chuva, um vento. Exatamente, pessoal. Aqui nós vamos ter ações do que a gente vai chamar de quê? Intemperismo. Então, o intemperismo nada mais é do que a ação da chuva, do sol, do vento, até de animais. Então, essa ação diretamente na rocha faz com que o quê? A rocha ela vai se desagregando, vai desagregando sedimentos, como vocês observam aqui, e esses sedimentos, eles vão sendo o quê? Carregados, transportados. Então, vamos pensar o seguinte, para que essa rocha seja formada, a gente precisa pensar o quê? Em algumas etapas. A primeira vai ser o quê? A desagregação da rocha, concordam? Essa desagregação vai ser nada mais do que a ação de agentes, sejam físicos, químicos e biológicos, que daremos o nome de intemperismo. Então, essa ação vai provocar uma desagregação dessa rocha. A segunda ação vai ser o quê? O carregamento dessas partículas. Então, eu tenho aqui o transporte. A terceira fase vai ser o quê? Uma vez transportado esses sedimentos para uma região de depressão, eu vou ter aqui, olha, vários sedimentos sendo depositados. Então, eu vou ter o quê aqui? Uma sedimentação. Então, a minha terceira fase vai ser a sedimentação dessas partículas. E por último, o que vai ser feito? Uma vez sedimentado, eu preciso então agora o quê? Ter a formação da rocha. Então esses sedimentos serão compactados devido à pressão e à temperatura que está sendo exercida, tanto numa região de mar, uma região de rio, nessa região de bacia, e essa compactação vai formar o quê? A rocha sedimentar. Então a última etapa vai ser o quê? A compactação, que podemos chamar também de litificação. A litificação nada mais é do que a formação da rocha sedimentar. Então, eu tenho uma rocha pré-existente que sofreu desagregação de partículas de sedimentos e essa deposição de sedimentos, então eu vou ter aqui o quê? A formação de depósitos sedimentares, ou rocha sedimentar, ou um nome muito conhecido que a gente vai chamar de bacias sedimentares, né? Então, as bacias sedimentares, elas vão ser formadas nessas depressões, desculpa. E o que vai acontecer? A
a formação de uma rocha sedimentar. Entenderam como é que ela vai ser formada a partir de uma rocha pré-existente, a região que ela vai ter e todos os agentes que estão envolvidos nessa rocha? Aqui, pessoal, eu trago algumas imagens para a gente reforçar o que a gente acabou de aprender. Então, eu tenho aqui a rocha, né? Esse transporte, essa desagregação de sedimentos, ele vai ser carregado. Aqui eu tenho um leito de rio e, através de correntes oceânicas, eles vão sendo depositados no fundo, aqui nesse exemplo, nesse fundo aqui de Bahia. E o legal das rochas sedimentares, eu vou ter o quê? Camadas de sedimentos que vão sendo depositados ao longo dos anos. Esse transporte de partículas, ele é muito lento. Então, eu vou ter aqui várias camadas diferentes, exatamente pela desagregação em momentos diferentes das rochas. Um outro exemplo foram as camadas aqui com mais detalhes. Então, a partir do momento que eu vejo uma rocha sedimentar, atualmente, eu tenho que pensar o quê? A base vai ser mais antigo do que o topo, lembram? Exatamente pela sua formação em depósito de sedimentos. Então, eu vou ter a base contando uma história bem diferente da história do topo. E quando eu conto uma história, eu conto aqui, pessoal, milhões de anos às vezes, tá? Contando aqui épocas diferentes e eras geológicas diferentes. E a gente tem que pensar o seguinte, se eu falei para vocês que as rochas sedimentares, elas são formadas principalmente em regiões de depressões, fundo de baía, fundo de mares, como é que a gente consegue ver essas rochas atualmente, né, na natureza, num ambiente mais continental? A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem aí a litosfera com as nossas placas tectônicas, lembram? E essas placas tectônicas, elas estão o quê? Em constante movimento. Então vai ter momento que essas placas, elas vão se chocar e uma vai subir em relação à outra. Quando eu tenho esse choque e uma sobe em relação à outra, eu vou ter aqui o que a gente chama de quê? Soerguimento de uma determinada rocha, formando cordilheiras, enfim. Mas é a partir desse processo que a gente vai conseguir ver os afloramentos. O que é um afloramento? É exatamente quando uma rocha, ela acaba se libertando, digamos assim, ela acaba se expondo, ficando mais exposta e acreditem se quiser, a gente consegue ver animais marinhos, por exemplo, em rochas sedimentares, em ambiente que hoje é somente terra, justamente por aquela área ali ter sido fundo de baía há milhões de anos atrás. E é assim que a gente vai descobrir um monte de coisa legal que eu trouxe aqui nessa aula. Agora eu trago para vocês quais são as rochas sedimentares que mais conhecemos, né? A gente já mostrou o processo, agora a gente vai conhecer essas rochas. A mais famosa de todas, a gente tem aí o arenito. E pelo próprio nome, a gente tem aí o quê? A formação dessa rocha pela compactação de areia. Lembram que eu contei a história da areia para vocês? De onde vem a areia da praia? A areia da praia, pessoal, ela vai vir de processos, como eu expliquei ali, de intemperismo, de várias rochas que estão ali ao redor. Dependendo daquela composição química que tem naquelas rochas, a areia vai dar a sua coloração, tá? Então, dependendo do mineral que esteja mais presente na rocha, esse desgaste, essa desagregação de partículas vai formando a areia da praia, que vai sendo carregada até mesmo pelas correntes, pelas ondas, até chegar na praia, que a gente gosta de ficar ali tomando um sol. Mas o que acontece? O arenito, ele é muito famoso e eu trago aí uma imagem de arenito para vocês, olha aí. Olha que legal, pessoal, eu trago aí essa imagem de arenito do Jalapão, que já foi tema até de novela, e a gente consegue perceber todas as camadas, olha só, tudo estratificado. A gente costuma falar que a rocha sedimentar ela é estratificada. Por quê? Porque aparecem estratos, né? Aparecem camadas, como a gente consegue perceber nessa imagem linda da pedra furada do Jalapão. Outra parte bem famosa, né? Já no Paraná, é essa escultura. Uns falam que parece uma taça, não sei o que lembra para você. Mas o legal é que a rocha, né, sedimentar, especialmente o arenito, o que acontece? Vocês conseguem ver esse buraco aí na pedra furada e conseguem ver essa forma de taça. E por que ele tem essa forma de taça ou esse buraco? O que acontece? O arenito, pessoal, ele sofre muita ação do intemperismo, principalmente a ação dos ventos. E como é uma rocha que vai se desagregando muito fácil as partículas, o que acontece? O vento, ele vai moldando a rocha, então você consegue ver ali a ação diretamente do vento. Eu trouxe o arenito aqui para vocês terem uma ideia.
E olha que legal, a gente consegue ver o arenito, só o fato de eu passar a mão no arenito, olha como fica o meu dedo. Ele já vai se desfazendo muito rápido, então essas partículas elas se desagregam muito fácil. E com a ação do vento aqui, isso vai sendo moldado, esculpido, até mesmo saindo desse ambiente para ir para outro. Muito legal, não é? Vamos continuar no slide vendo os outros tipos de rochas sedimentares. A gente tem um exemplo aqui da argila sendo compactada e formando a rocha que conhecemos como argilito. O argilito, que também é muito utilizado, né? Se a gente tem a desagregação e tem a argila, é muito utilizado no nosso dia a dia. Outro exemplo são os seixos, né? Que são esses fragmentos maiores que vão formando um conglomerado, tá bom? E por último eu trago, que também é muito conhecido, que é o calcário. O calcário que vai se desagregando através da calcita e também a gente vai usar muito o calcário, sabe aonde? No cimento. Isso aí, pessoal. A gente tem vários espaços, né, de extração de calcário para a fabricação mesmo dessa parte de alvenaria, de construções de casas, ele vai ser muito utilizado. Então, a gente consegue perceber que a rocha sedimentar, ela está aí, ó, no nosso dia a dia e não só no presente, mas também no passado. Isso aí. Olhem o slide. Isso mesmo, pessoal. O passado é porque as rochas sedimentares, elas estão intimamente relacionadas com os fósseis, porque são nessas rochas, majoritariamente, que os fósseis são encontrados. E por quê? Olha que animação fantástica. Eu vou ter aí o dinossauro, né, por exemplo, ele vai ter a morte e através dessa deposição de sedimentos, com o passar do tempo, esse esqueleto vai ficar impregnado nessa rocha. E com o soerguimento que eu expliquei para vocês, né, esse afloramento, você tem aí um prato cheio para os paleontólogos estudarem aquele fóssil. E o mais legal, pessoal, é que aqui nessa imagem ao lado a gente consegue perceber o quê? Várias camadas, e cada camada pode ter o quê? Espécies, seres vivos diferentes que habitaram épocas diferentes. Então a rocha sedimentar, ela vai contar toda a história do nosso passado. É muito interessante. E já que a gente está falando de fóssil, né? Olhem o que eu trouxe para vocês. Isso mesmo, a gente tem aqui, olha, um fóssil de peixe e a gente consegue ver totalmente preservado, desde a escama, a região do opérculo, a gente consegue ver ele dentro de uma rocha sedimentar bem preservado. É muito bacana, é muito incrível, não é? E agora, a gente vai pensar o seguinte, eu falei para vocês que esses depósitos de fósseis, enfim, as rochas sedimentares, elas são formadas aonde? Em bacias sedimentares. Vocês sabem onde é que tem bacias sedimentares pelo Brasil? Olhem aí. A gente tem aí um mapa mostrando as principais bacias sedimentares. E são essas bacias, pessoal, que os paleontólogos, que são aqueles cientistas que vão estudar os seres vivos do passado, pré-históricos, exatamente nesses lugares, onde tem essas bacias de sedimento, que é onde vai ter a maior probabilidade de encontrar esses animais. E já que o papo é sobre bacia sedimentar, rochas sedimentares, eu aí trago uma pergunta para vocês. Vocês já visitaram um lugar parecido com esse aí da tela? Olha aí. Vocês aí de casa têm ideia de como que uma caverna, uma gruta, ela é formada? Tem tudo a ver com a aula, porque ela vai ser formada em rocha sedimentar. Já adianto para vocês. Olhem aí. Uma caverna, pessoal, ela vai ser formada por quê? A gente tem a água da chuva propriamente, a gente vai ter no ambiente gás carbônico. A combinação dessa molécula de água com a molécula de gás carbônico forma o ácido carbônico. Quando esse ácido ele encosta em uma rocha, a gente tem ali a camada de solo, só que embaixo dessa camada de solo a gente tem uma rocha calcária, né? A gente tem aqui o calcário. E o que que acontece? Quando eu tenho essa reação do calcário, esse ácido carbônico com o calcário, ele vai formar o que a gente chama de bicarbonato. Mas o que que é isso, professora? Ele vai se dissolver, basicamente. E essa dissolução vai acontecer esses buracos, vai fazer com que forme essas regiões ocas dentro da rocha, o que vai formar o quê? A caverna. E através que essa água acidificada vai penetrando aqui nessa região, né, através dessas fendas, ela vai tendo mais reações com o ácido, com o calcário, formando o bicarbonato e tendo essa dissolução, fazendo todas essas
essas regiões aqui abertas. E à medida que esse gotejamento é contínuo, eu vou ter os espeleotemas. Então a gente vai ter o quê? Estalagnites e estalactites, como vocês observam nessa imagem linda da Gruta do Rei do Mato. Mas então, pessoal, caverna é uma parada muito legal, não é? Mas, já que a gente está falando disso, você tem ideia da importância das rochas? Eu já dei uma bastante, né? Que eu já falei bastante da paleontologia, desse estudo dos seres vivos que habitaram o passado. Então, as rochas sedimentares, elas vão contando histórias. Mas não para por aí, não. Olha aí. A gente tem a parte toda dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses combustíveis que utilizamos, inclusive, nos nossos carros, sendo formados aonde? Em rochas sedimentares. Além disso, a gente tem a paleogeografia, que é o quê? O estudo da movimentação dessas placas tectônicas. E eu acho que depois dessa aula toda, você aí de casa não tem dúvida de que vai querer ser quando crescer um paleontólogo. Olha essa imagem legal. Quem sabe aí de casa você pode se interessar por ela. Aí eu deixo essa imagem desses pesquisadores aí escavando essa ossada de dinossauro. A aula de hoje, pessoal, vai ficando por aqui, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam e muito. E até a próxima. Tchau, tchau!